Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, vocês estão bem? Espero encontrar todos bem, tá? Estão seguindo a regra da quarentena? Estão lavando bem as mãozinhas? Estão usando a máscara? Um lembretezinho. Ao sair de casa, não coloca a tua mãozinha no rosto para não se contaminar com o Covid-19. Temos um novo amiguinho, não é? Vocês sabem que a gente tem um novo amiguinho. Vocês sabem como é o nome dele? É Cícero. Ô Cícero, vem cá falar com os coleguinhas, Cícero. Oi, coleguinha. Tudo bem com vocês? Vocês estão fazendo as atividades? Estão fazendo as continhas de operações? Que legal! É, Cícero. Eles estão fazendo as atividades e as continhas de operações. Então, sempre fique com a gente, tá, Cícero? E sempre dê um lembretezinho aos nossos amiguinhos, tá bom? Tá bom. Então, façam suas atividades, preste bastante atenção, tá? Beijo, tchau! Então, vamos fazer a nossa atividade, vamos fazer a nossa continha de operações, tá bom? E a aula passada foi de português. E a gente falou de encontros consonantais e dígrafo. Vamos para o nosso momento maker. Separa aí os materiais. 2 copos com água, 2 ovos e 3 colheres de sal. Vamos falar do estado físico da água. Então, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. Vamos falar do estado líquido. Aonde encontramos o estado líquido? Nos rios, nos mares, na torneira da nossa casa e a água que bebemos. Então, o estado líquido é a água que bebemos, que é o estado líquido. E o estado sólido. Aonde encontramos o estado sólido? É quando a água se forma em gelo. E onde são encontrados? Nas geleiras, neves, não é? E no iceberg. Então, o sólido é o gelo. Então, aqui, ó, o sólido é gelo. E o estado gasoso? O estado gasoso é quando atingimos, né? A água atinge uma temperatura elevada. Como assim? Quando colocamos uma panela de água para ferver, certo? Então, quando ela começa a ferver, então ela sai do estado líquido para o estado gasoso. Que quando ela começa a ferver e soltar aquele vapor, não é? Então, ela passa para ser o estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, o vapor da água, o estado gasoso. Vapor da água. Então, o estado físico da água é o líquido, que é a água que bebemos, o sólido, que é o gelo, e o gasoso, que é o vapor da água. Vamos falar da mudança do estado físico da água. Ela vai ocorrer quando houver perdas ou ganhos de calor. Então, temos aqui a fusão, vaporização, condensação e solidificação. Vamos falar de cada uma delas. Vamos falar sobre a fusão. A fusão
É quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Como assim, tia? Vamos dar um exemplo. Quando eu pego um cubo de gelo, lá no congelador da mamãe, aqueles cubinhos de gelo que eu me botar na caçamba, não é? Eu tiro e coloco em cima da pia. O que é que vai acontecer? O gelo vai começar a descongelar, não é? E ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Então, isso é chamado de fusão. Ele sai do estado sólido para o estado líquido. Então, esse estado físico da água é chamado de fusão. Vamos falar de vaporização. O que é uma vaporização? É quando a água, né, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Vou dar um exemplo. Vamos colocar, água, colocamos uma água no fogo e conforme ela vai fervendo, ela vai subindo aquele vapor. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai evaporando, saindo aquela fumacinha. Então, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E esse estado físico é chamado de vaporização. Vamos falar sobre condensação. O que é uma condensação? É quando passa do estado gasoso e retorna para o estado líquido. Vamos dar um exemplo. Lembra daquela água que está lá fervendo, que começa a subir, não é? Aquele vapor, e a gente coloca uma tampa, né? Daquela água que está fervendo, a gente tampa aquele vapor que está saindo, a gente tampa. O que é que vai acontecer? Quando a gente tira a tampa, tá cheia de água, não é? Cheia de gotículas de água, não é? Na tampa da panela, que o vapor, não é? Subiu, ficou. Então, ela passou do estado gasoso para o estado líquido. O vapor dela ficou na tampa da panela, aquelas gotículas de água, não é? E transformou em água. O vapor transformou em água. Então, condensação é o estado gasoso para o estado líquido. Vamos agora falar de solidificação. O que é uma solidificação? É quando passa do estado líquido para o estado sólido. Como assim, tia? O estado líquido é aquela água que bebemos, não é? Que tia tinha falado do tipo do estado físico da água, não é? Então, é a água que bebemos. Se eu pego a caçambinha de gelo, coloco água e levo para o congelador, o que é que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, que as pedrinhas a água vai virar gelo. Então, solidificação é quando o estado líquido passa para o estado sólido. Então, a água que eu coloquei naquelas caçambinhas, né, de gelo, levei para o congelador, então ela ficou em formato de gelo. Então, ela passou do estado líquido para o estado sólido. Então, esse estado físico é chamado de solidificação. Então, fusão. O que é a fusão? Ele passa para o estado físico sólido para o líquido. Ele passa do sólido para o líquido. É chamado de fusão. E a vaporização é quando o quê? Quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, vaporização é do estado líquido para, o que tia falou? Para o gasoso.
a condensação? É quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, para o estado gasoso, é chamada de condensação. Para o líquido. E a solidificação é quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. Então, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela é chamada de solidificação. Tá bom? Então, do estado líquido para o estado sólido. Líquido para o sólido. Então, aqui são as mudanças do estado físico da água. Então, dependendo, né, da perda ou ganho de calor, então ela passa por esse processo. Fusão do sólido para o líquido. Vaporização do líquido para o gasoso. Condensação do gasoso para o líquido. E a solidificação do líquido para o sólido. Então, essas são as mudanças do estado físico da água. A gente vai falar sobre o ciclo da água. Então, aqui eu coloquei o desenho, numerei aqui, ó, 1, 2, 3, para vocês verem o processo, né, do ciclo da água. Aí aqui tem o número 1, que tem o Sol. O Sol aquece a água dos oceanos, dos mares, dos rios, dos lagos e lagoas. Então, essa água vai passando do estado líquido, certo? Para o estado gasoso, transformando-se em vapor. Em tudo que o sol bate na água, né? Do mar, do oceano, dos rios, ele aquece, não é? E vai subindo aquele vapor de água, né? Vai subindo, né? E aqui, ó, número 2, que eu coloquei, ele vai para as nuvens, aquele vapor vai para as nuvens. Então, ele sobe e vai... O que vai acontecer? O vapor da água se acumula no ar, não é? Então, este ele se eleva, resfria e se condensa, transformando-se em gotículas, né? Que ele carrega a nuvem fica pesada, não é? Então, começa, né, as gotículas, né, de água que se originaram nas nuvens, que ficou pesada, né, devido ao vapor, não é? Da água que saiu dos oceanos, não é? Quando ocorre isso, essa mudança, ela é chamada de uma condensação, porque elas passam do estado gasoso para o estado líquido, né? A água, né? A nuvem fica carregada, começa a chover, cai gotículas de água, não é? E a água volta à terra, né? Em forma de chuva, de granizo ou de neve. Então, ele começa a cair. Ele volta de novo para a terra, né? Para os mares, os rios e os oceanos. Então, a terceira parte aqui, que é os mares, que eu coloquei aqui para a gente identificar, a parte da água da chuva que cai e penetra no solo, né? Temos o solo aqui embaixo, né? Então, formando os lençóis de água subterrâneos. Uma parte dessa água, né, vão para os rios, para os mares, para os oceanos, e a outra evapora com o calor do sol, ou por meio de transpiração de plantas e animais. Dessa forma, ocorre, né, o ciclo que se inicia novamente. Então, aqui está o ciclo da água.
Então, agora vocês vão fazer a atividade, tá? Coloquei aqui, ó, uma atividade para vocês fazerem. O primeiro quesito, eu coloquei: quais são os estados físicos da água? Lembra que a tia falou que o estado físico da água são 3. Então, vocês vão colocar aqui. No segundo quesito, eu botei: desenhe o ciclo da água. Então, vocês vão desenhar, não é? Eu falei, eu botei o desenho. Vocês também podem olhar pelo livro, que também lá tem. Então, vocês vão desenhar bem bonito e pintar. E na próxima aula eu quero ver essa atividade. Vamos agora para o nosso momento maker. Separar aí os materiais que a tiazinha pediu. Os 2 copos com água, sal e 2 ovos. Espera só um segundinho. Vamos agora para o nosso momento maker. A gente vai fazer uma experiência. Vocês vão observar o que é que vai acontecer. Então, a tiazinha pediu, ó, 2 copos com água, 2 ovos e sal. Então, são 3 colheres de sal. Eu vou pegar o sal, tá bom? Vou botar aqui, ó, no primeiro copo, 3 colheres. Então, nesse copinho que a tiazinha botou aqui, a tiazinha já botou as 3 colheres de sal. Então, coloquei aqui, vou mexer um pouquinho, tá bom? Para o sal se misturar com a água, certo? Então, veja o que vai acontecer com esse copo que tá água com sal e esse que está só com água. Primeiro, eu vou colocar esse ovo no copo que está sem sal, só a água. Veja o que vai acontecer. O que foi que aconteceu? O ovo ficou lá embaixo, ele afundou, não é? Vamos ver agora a água com sal. O que é que vai acontecer quando eu colocar o ovo? O que foi que aconteceu? Veja o que foi que aconteceu. O ovo não afundou. Então, ó, a água com sal faz com que o ovo não afunde, não é? E só com a água ele afundou. Também tem outra experiência que vocês podem fazer com óleo dentro do copo, com água e detergente. Faça também essa experiência e veja o que é que vai acontecer. Então, façam essa experiência no nosso momento maker. Vamos agora para a nossa continha de operações. Coloquei 2 continhas de divisão de 2 números. Então, vamos fazer ela e vamos tirar a prova real de cada uma delas, tá bom? Vamos lá! Antes de começar, né, aqui tem a minha continha de divisão por 55. Antes de eu começar a fazer a minha continha de dividir, eu tenho que fazer a tabuada de 55. Então, vocês, antes de começar a fazer a conta de divisão, façam a tabuada de 55 ou outras que tiver dividido por outro número. Então, vamos lá. Coloquei aqui minha tabuada e vou começar a fazer. Então, eu vou fazer onde é que tem 59 ou menor que 59 na tabuada de 55. Então, aqui, ó, por 1 dá 55, por 2 dá 110. Então, vai ser por 1, que dá 55. Então, 55 vezes 1 é 55. Então, eu vou colocar aqui, ó, 55, sinal de menos, e vou subtrair a minha continha. 5 para chegar a 9, 4. 5 para 5, nada. Tem outro número para descer? Tem aqui, ó, o 5. Aí, vou colocar aqui, ó, o 5. Eu posso dividir 45 por 55? Não, porque 45 é menor que 55. O que é que vai acontecer? Vou colocar o zero aqui, ó. Tá vendo? Porque eu não posso multiplicar 45 por 55. Então, eu coloco o zero aqui na casinha e vou descer o outro número aqui, ó, de lado dele. Aí ficou 455.
Então, onde é que tem 455 na tabuada de 55? Tem por 8, que dá 440. Então, vou colocar aqui, ó, por 8, porque 55 vezes 8 é 440. Eu vou botar aqui, ó. E vou subtrair a minha continha. Então, 0 para chegar a 5 é 5. 4 para chegar a 5 é 1. E 4 para chegar a 4, nada. Eu posso dividir 15 por 55? Não, não tem mais número para descer, então eu fecho a minha continha. Agora eu vou tirar a minha prova real. Como é que vai ser? Aqui, ó, vou pegar esse valor aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 108 vezes 55. Vou lá fazer a minha continha. 5 vezes 8, 40. Boto 0, sobe 4. 5 vezes 0 é 0. Mas tem um 4 em cima, vou descer o 4. E 5 vezes 1, 5. Então, vai dar o mesmo valor. Vamos lá. Colocar mais e vou botar. Vou multiplicar o segundo 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 0 é 0, mas tem um 4 em cima, fica o 4 aqui, ó, debaixo do 5. E 5 vezes 1, 5. Agora eu vou somar a minha continha. Então, vamos lá. 0, 4, 5 mais 4, 9 e desço 5. Oxe, tia, mas a continha tá errada. Não, não teve a sobra aqui, ó, que sobrou dos 15. Aqui, ó, que a gente multiplicou e sobrou, não deu para dividir. A gente vai colocar aqui embaixo esses 15, ó. E a gente vai somar de novo. Então, 0 mais 5 é 5. 4 mais 1, 5. E vou descer o 9. E vou descer o 5. Então, deu 59,55. Deu igual a este valor. Então, a minha continha está certa. Toda vez que tiver sobra, quando você dividir e sobrar, e a continha for fechada, que não tem mais para dividir, quando eu tirar minha prova real, que é de vezes, eu vou, depois, no final, juntar o restante e somar para dar esse resultado. Também, se não der, a continha, a divisão que você fez está errada. Então, tem que refazer toda de novo. Ok? Vamos para outra. Aqui é a divisão de dois números por 41. Fiz o mesmo processo da continha de 55. Fiz minha tabuada. Então, toda conta de divisão, antes de vocês fazer, tem que fazer a tabuada, tá? Então, eu fiz a minha tabuada de 41. Então, vamos lá. Vou dividir 83 por 41. Dá por quanto? Onde é que tem 83 ou menor que 83 na tábua de 41? Dá por 2. E 41 vezes 2 é 82. Então, aqui, ó, 82 menos 2 para chegar a 3, 1. 8 para chegar a 8, nada. Vou descer o 2. Eu posso dividir 12 por 41? Não, porque 12 é menor que 41. Eu vou fazer aquele mesmo processo da continha também que aconteceu aqui, ó. Eu não podia dividir 45, eu acrescentei o quê? O 0. Então, também eu vou acrescentar o 0 aqui e vou descer o número 4. Então, eu quero ver onde tem 124 na tábua de 41. Vai ser por 3. Que vai dar quanto? 123. 123. E vou subtrair a minha continha. 3 para chegar a 4, 1. 2 para chegar a 2, nada. E 1 para chegar a 1, nada. Fechei a minha continha. Agora eu vou tirar a prova real. Vou pegar esse valor aqui, ó. 203 vezes 41. Vamos lá? 1 vezes 3 é 3. 1 vezes nada é nada. E 1 vezes 2 é 2. Vamos agora o 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes nada, nada. E desce o 1.
4 vezes 2, 8. Então, vamos agora somar nossa continha. 3, 2, 3 e 8. Oxe, tia, mas a continha não deu. Lembra que tia falou, teve a sobra? Vou colocar aqui, ó, debaixo. E vamos somar. 3 mais 1, 4. Desço 2, 3 e 8. Então, aqui está a minha prova real que deu certo. Então, vamos prestar atenção que se tiver sobra, a gente também soma para dar o resultado. Então, faça lá a continha de vocês, tá? No caderno de operações. E na próxima aula eu quero ver. E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? Então, façam a sua atividade, faça as suas operações e tire a prova real. E na próxima aula eu quero ver, tá? Beijos, tchau!